Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais uma noite para essa live, para nós ministrarmos a palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre a palavra, relembrar, na verdade, os ensinamentos que o pastor Fernando tem nos ensinado, tem nos colocado aqui para a gente praticar, né? Tanto na célula como nos cultos, em todas as nossas reuniões. Para mim é uma honra estar aqui, né? Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor aí, nesse tempinho frio, né? Mas vamos lá ouvir a palavra, que a palavra vai nos aquecer, né? Então, espero que Deus venha falar conosco imensamente nessa noite, né? E antes de tudo, né? Eu quero falar para os irmãos, para a gente fazer uma oração, né? Para Deus abençoar e Deus venha dirigir essa live, né? De acordo com a palavra e a sua vontade. Pai amado, maravilhoso Deus, glorioso Pai, nós entramos na sua presença em nome de Jesus para te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, pois esse dia foi o dia que o Senhor fez e nós nos regozijamos e nos alegramos neles. Pai, rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da sua palavra e sendo ensinado e direcionado como devemos agir, Pai. Fala conosco hoje, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e declaramos que a sua palavra é uma semente na nossa terra fértil, que é o nosso coração. Nós recebemos de coração aberto, sabendo que a sua palavra não volta vazia, mas cumprirá o seu propósito em nome de Jesus. Por isso nós queremos te render toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Glórias a Deus. Nós estamos aqui aprendendo, vários líderes têm ministrado lições abençoadas, né? E espero que hoje não seja diferente. É uma palavra que Deus colocou no meu coração desde quando o pastor Fernando me pediu para vir aqui, né? Para a gente estar ministrando. E é um assunto que na verdade está à tona hoje aqui, né? No país, no mundo, né? É uma lição que não tem como a gente não perceber, não ver como isso tem mudado, tem afetado as pessoas, né? Que é, na verdade, a saúde psicológica, a nossa mente, né? Estudos têm indicado que desde a pandemia, muitas pessoas têm sofrido com a saúde mental, com um ataque, né? Na mente, no nosso coração, na mente. Né? E assim, o número de pessoas que procuram profissionais da psicologia, da psiquiatria, aumentou assustadoramente. E graças a Deus, para a glória do Senhor, né? Esse é um assunto que é tratado na Bíblia, que nós venhamos aprendendo no decorrer desse tempo, né? Como blindar, como proteger a nossa mente nos dias de hoje, né? Porque o pastor Fernando, nas últimas lições, ministrações, tem falado, né, que nossa missão é gerenciar a mente, né, que somos ser pensante e que tem raciocínio, né, e que os pensamentos é a matéria-prima da vida. É através dos pensamentos que se geram assim, as emoções, a vontade e o comportamento, né? E o inimigo sabe disso. E o inimigo tem acorrentado, tem prendendo as pessoas através desses pensamentos, através de más notícias, através de tudo e qualquer sentimento, através do medo, da depressão, da baixa autoestima, né, do síndrome do pânico. Então, assim, hoje está natural, né? As pessoas tratam a terapia. Antigamente você falava terapia, né? As pessoas se assustavam, né? Falavam que você tem algum problema, você está doente, né? Você não está legal da sua mente, né? Era uma coisa rara as pessoas procurarem esses profissionais. Hoje em dia, a terapia, ela faz parte do dia a dia das pessoas. Inúmeras pessoas fazem do seu dia a dia horas reservadas para a terapia, para conversar com os especialistas, para tentar achar algo que venha confortar, que venha balancear, que venha dar tranquilidade à sua mente. Realmente o inimigo tem atacado e o mundo tem dado isso, né? O excesso de informações, a tecnologia tem acelerado o processo, as pessoas têm ficado
aceleradas e, sim, com imediatistas nas palavras, né? E nós precisamos controlar a nossa mente, precisamos blindar a nossa mente de todo ataque maligno. E tem uma boa notícia para nós, né? A Bíblia tem uma boa notícia. Ela trata sobre isso. Trata sobre um livro que há 2000 anos atrás que foi escrito, ela trata e nos ensina como proteger essa mente. Então nós vamos estudar um pouquinho hoje a proteção. Qual é o nosso papel, né? O que nós devemos fazer para blindar a nossa mente dessas notícias, das más notícias, desse sentimento, do medo, da depressão, porque é através da mente, né, que o inimigo tem aprisionado e infelizmente tem ceifado a vida das pessoas por conta disso, né? Sem falar nas ações, inúmeras barbaridades que têm acontecido hoje em dia, né? É só você ligar os jornais, você vai verificar quanto essas barbaridades, né? A ponto de a gente falar, imaginar, mas como que pode, né? Como que pode a pessoa em sã consciência praticar isso? Porque muitas vezes está com a mente dominada, né? E a Bíblia trata disso, né? Se nós pegarmos lá em Provérbios 4:23, né? Trata sobre isso lá em Provérbios, fala assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, a tua mente, porque dela procede as saídas da vida. Percebe? Como o pastor Fernando falou semanas atrás. O pensamento é a matéria-prima da nossa vida. Porque através dele é gerada as emoções, é gerada a vontade e o comportamento. E como nós blindamos, Fernando? Como nós podemos fazer para blindar a nossa mente desse ataque, para que minha vontade, as nossas ações, as emoções sejam coisas boas, voltadas à palavra, né? E nós aprendemos isso, né? Várias passagens falam sobre isso. O que nós devemos fazer, né? O que nós devemos praticar. Se nós pegarmos lá em Lamentações 3, do versículo 17 ao 24, ela trata também dos pensamentos, né? Vamos ler o que fala Lamentações, ó. Afastou-se a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse, eu já percebi a minha glória, como também a minha esperança. Já pereceu a minha glória, como também a esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você vê que trecho importante de Lamentações? Primeiro, ele dá uma conotação, né, da situação que ele vive, né? Uma situação terrível, na alma abatida, vivendo momentos de angústia, né? Ele a ponto de dizer que ele já perdeu, né? Ele já perdeu, aí está na aflição, na angústia. Porém, ele dá uma declaração maravilhosa, é trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que dá esperança para ele, né? As misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor na nossa vida. Então, assim, a primeira ação que nós devemos fazer para combater as sugestões malignas na nossa mente, os ataques malignos nos nossos pensamentos, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra de Deus. Então, assim, nós não conseguimos impedir que os pensamentos venham à nossa mente, mas nós conseguimos gerenciar esses pensamentos para que ele não venha tomar conta do nosso coração, filtrar esse pensamento, para que a gente venha praticar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Mas para isso é um desafio, né? Então, nós temos que praticar, nós temos que exercer isso, né? Ainda mais no mundo hoje dessas notícias, a sociedade completamente com os valores totalmente invertidos, né? E nós precisamos combater isso para a gente não seja influenciado negativamente, pois nós temos que influenciar e não ser influenciado, né? Por isso diz Romanos, né? Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de novo, nós temos que renovar a nossa mente, fortalecer a nossa mente. Então, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, renovar a nossa mente, mas renovar
com a palavra, com os ensinamentos que Jesus nos deixou todo dia, né? E Tiago 4,17 também fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós resistimos? Se nós pegarmos na Bíblia, como que Jesus resistiu à tentação lá no deserto, né? A tentação do diabo quando ele estava lá no deserto os 40 dias? Através da palavra, né? Através da mente, né? Ele foi lá buscar lá na mente todos os escritos e todas as sugestões malignas que o inimigo colocou, né? Ele combateu. Então, mas para isso nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos nos fortalecer da palavra, através da nossa mente, né? Esse tempo atrás, não sei se todos acompanham, né? O Rio Pinheiros está num processo de descontaminação, de despoluição do Rio Pinheiros. Parece impossível, né? Mas realmente alguns trechos já constam água limpa lá. E qual foi o primeiro fator, né, que a gente observa que os governantes fizeram para tentar despoluir o Rio Pinheiros, né? Primeira coisa que eles fizeram, eles taparam aquelas entradas de esgotos, aquelas saídas de esgoto, né? Ou seja, não tem mais, as casas não despejam mais essa água poluída dentro do rio. E o que é, Fernando, mas o que é essa comparação? O que você quer dizer com isso? Trazendo para o lado espiritual, né? Nós somos o rio, né? Nossa alma, nossa mente é o rio. E para a gente trazer, para a gente ter êxito dessa despoluição da nossa mente, primeira coisa, precisamos evitar a entrada de coisas negativas na nossa vida. Nós precisamos barrar essas entradas. E como não nos alimentando de notícias ruins, de programas absurdos, de coisas que a televisão, infelizmente, tem colocado e que tem destruído os seres humanos. Nós sabemos que a religiosidade, né, muitas denominações no passado diziam que é proibido assistir televisão, é pecado assistir televisão, porque televisão é do diabo, né? Eu ouso a falar para vocês que essa não é uma definição totalmente errada. Hoje, se nós ligarmos a televisão, só tem coisa que só pela misericórdia do Senhor, que ao invés de nos deixar para cima, nos fortalecer, tem nos derrotado, tem nos trazido aflição, porque só coisa negativa, né? O mundo jaz do maligno, e essas notícias têm entrado dentro dos nossos lares, têm entrado dentro da nossa vida e têm nos influenciado. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é eliminar a entrada dessa poluição na nossa mente. Então, é travar isso e fazer com que a gente venha buscar cada vez mais os ensinamentos na palavra, os ensinamentos de Deus, né? De Jesus através dos princípios, nos alimentar de boas notícias. O Evangelho do Senhor é boas novas, né? É nisso que nós temos que exercitar todos os dias, trazer isso como hábito das nossas vidas, né? 2 Coríntios 10, do 3 ao 5 também diz muito sobre isso, né? Sobre como nós devemos viver, qual é o nosso combate, né? A palavra de Deus diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus, ou levando cativo todo o pensamento, todo o entendimento. O que é levar cativo? Levar cativo é você direcionar o seu pensamento, você direcionar o seu entendimento naquilo que a palavra de Deus nos ensina, naquilo que a palavra de Deus nos mostra, né? E não pelos nossos achismos, pelos nossos entendimentos, e se levar cativo aquilo que a palavra tem ensinado, aquilo que a palavra tem nos motivado, tem nos dado esperança, tem nos enchido, né? Que mesmo apesar das dificuldades, o Senhor disse para nós, né? Tenha bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então só que muitas vezes nós ficamos focados nas aflições e esquecemos que tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Persevere,
Você vai vencer, eu venci, você vai vencer. Afinal de contas, eu dei autoridade e poder para vocês, a mesma autoridade, o mesmo poder que eu tenho. Então, essa é a diferença. Então, o foco é muito no problema. Precisamos focar mais no que quem promete nos livrar, quem promete nos abençoar, quem promete nos ajudar todos os dias da nossa vida. Então, os pensamentos, nós precisamos blindar a nossa mente, cara. E a melhor forma de blindar isso é trazendo a palavra de Deus, trazendo, esses ensinamentos para que a gente venha nos encher de esperança, de perseverança, de toda a força que nós precisamos. Afinal de contas, é uma batalha, como eu li para vocês aqui. Porque a nossa batalha ela não é carnal, as nossas armas ela não é espiritual, então é um combate, é o combate da fé. O maior inimigo, costumo falar para o pessoal da célula, o maior inimigo nosso não é Satanás, o maior inimigo somos nós mesmos, somos os nossos defeitos, as nossas fragilidades, e nós precisamos combater isso, e a melhor forma de combater isso é ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos mostrar como a gente deve derrotar as nossas fraquezas e vencer nesse mundo, amém? E é nisso que nós temos que pensar. E assim, Fernando, tudo bem. Você falando que a gente precisa preencher, que a gente precisa nos encher da palavra. Você quer maior desafio, que foi para Josué, substituir Moisés, após a morte de Moisés, para levar o povo à terra prometida. E Deus falou com ele, falou, seja forte e corajoso. Realmente precisaria de muita força e muita coragem. Mas o principal ele colocou lá o principal conselho em Josué 1:8, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então, meditar de dia e de noite na palavra. O que é o meditar, Fernando? Meditar é a leitura? Nós temos aprendido que não é a leitura. O meditar é mastigar, é trazer para o nosso pensamento aquelas verdades que nós temos aprendido. De novo, nós trazendo cativo todo o pensamento a essa palavra, a esse ensinamento. Nossa mente será protegida. Aí, quando nós passarmos por momentos de dificuldades, seja momentos financeiros, você vai lembrar: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Aí você vai trazer sua mente. A situação está te mostrando completamente diferente, mas você tem se posicionado, trazendo a memória, aquilo que te dá esperança, que é: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e dores. Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. E nós trazemos a mente. Isso é meditar. E não focar no problema, porque na verdade o problema ele está lá. O que muda é o nosso interior. É a forma como nós enfrentamos as dificuldades. Gosto muito de uma frase que nesses 20 e poucos anos de HM eu ouço o pastor Fernando sempre colocou isso, sempre nos ensinou. O que nos derrota não é a circunstância negativa em si, e sim a forma como nós enfrentamos esses desafios. Se nós enfrentamos como derrotados, derrotados seremos. Se nós enfrentamos como vencedores, mais que vencedores nós seremos. Percebe? Então nós somos aquilo que nós pensamos ser. Nós somos aquilo que nós imaginamos ser em nossa mente. Por isso que nós devemos preencher a nossa mente, de coisas agradáveis, coisas boas, coisas edificantes, coisas que vão nos fortalecer todos os dias. E aí combatendo. Fernando, e você fala, tanto é verdade que um dos versículos que eu adoro, Filipenses 4:6, tenho procurado praticar nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis, para nos fortalecer e ter convicção que nós vamos vencer. Filipenses 4, do 6 ao 8. Do 8, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor,
Isso que ocupe o vosso pensamento. Ó, isso que ocupe o vosso pensamento. O que deve ocupar nosso pensamento? Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, respeitável, agradável, justo, puro, amável, de boa fama, e se a virtude, isso ocupe o nosso pensamento. Então, Fernando, como eu consigo isso? Onde eu tiro essas coisas? Voltando para Josué, medita de dia e de noite na palavra, para a gente fazer tudo quanto nele está escrito. Aqui, no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus, existe muitas coisas que é boa, agradável, de boa fama e virtudes. Por isso temos que pensar. Fernando, você vai viver alienado? Não estou dizendo que a gente vai viver alienado dos problemas, alienado das situações negativas. Pelo contrário, nós sabemos isso, mas nós não precisamos meditar no problema, meditar na circunstância, né? Nós devemos focar em Cristo, focar em Deus. Foca em Deus, porque quando nós focamos em Deus, nós esquecemos do problema e sabemos que aquele é o capaz de vencer esse problema, vai nos ajudar. Agora, quando a gente foca no problema, a gente medita no problema, esse problema cresce, porque a meditação serve para o bem e para o mal. Se nós meditarmos de dia e de noite na palavra, nós vamos encher essa palavra. Mas também, se nós meditarmos de dia e de noite no problema, na circunstância adversa, nós vamos encher de coisas ruins, de amargura, medo, ansiedade, depressão. Aí que vem todos esses sentimentos, todas essas doenças espirituais, essas doenças intelectuais, né? Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, sofrem disso, não tem mais esperança, porque o seu coração está cheio de medo, está sem esperança. E nós sabemos que o nosso Deus é o nosso Deus da esperança. Ele nos fortalece, Ele nos livra de todo e qualquer sentimento negativo. Mas para isso nós precisamos praticar. E precisamos estar de dia e de noite meditando sobre essas verdades, meditando sobre esses ensinamentos. Assim nós vamos nos fortalecer da palavra. Em Salmos 112, 6 do 6 ao 8, ele nos ensina, ele fala, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão deles, não temerá as más notícias, e o seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários. Percebe? Né? Salmos fala que o crente, que o cristão, né, o justo, jamais será abalado e ele não temerá más notícias, porque ele sabe, o seu coração está firme, ou seja, confiante no Senhor. E como eu te falei, nós só vamos ter confiança, nós só vamos estar firme no Senhor se nós praticarmos a palavra, se nós tivermos relacionamento com o Espírito Santo, se nós orarmos em línguas, né, para o Espírito Santo nos ajudar, porque sem essas práticas, irmãos, não tem saída, infelizmente nós pereceremos. Por isso nós temos que nos posicionar e trazer isso como hábito de vida, meditar de dia e de noite, trazer essa palavra todos os dias dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, nos alimentar disso. Vamos eliminar das nossas vidas as más notícias, os jornais sensacionalistas, tudo aquilo que tem tirado a paz do ser humano, porque infelizmente essas más notícias trazem para a gente uma angústia, a gente fica com medo até de sair de casa, não é verdade? Então é isso. Nós devemos nos fortalecer e blindar a nossa mente com a palavra de Deus, né? Nosso pensamento tem que ter as coisas, esses ensinamentos, né? Que nós temos aprendido. O pastor Fernando disse que domingo mesmo, antes, no último culto, que está preparando um seminário da mente, né? Gente, isso é importante demais. Isso, nós temos que trazer isso como uma lição diária das nossas vidas, porque só assim nós venceremos os ataques malignos. Amém? Então essa é um recado, uma meditação que eu queria trazer para os irmãos e tenho tentado praticar da melhor maneira. É óbvio, sou ser humano, sou falho, tenho falhado, preciso também melhorar muito, né? Mas tenho aprendido que a melhor forma de combater as más notícias, combater a situação nós nos enchendo da palavra de Deus, nos fortalecendo todos os dias com a verdade, trazendo na memória aquilo que nos dá esperança.
né? São passagens, né? E Filipenses também são passagens que eu tenho no meu coração, tenho trazido na minha vida, tenho meditado sempre que preciso, né? A ponto da minha esposa falar, é os versículos do Fernando. Na verdade, não é o nosso versículo, é do Senhor Jesus, que nos ensina como combater esses ataques, né? Porque, como eu falei no começo, nós não podemos impedir os ataques no nosso pensamento, mas nós podemos impedi-lo de entrar no nosso coração através do combate da palavra, das promessas. Existem mais de 8.000 promessas na palavra. Então, para 8.000 problemas, existem 8.000 promessas que vão combater isso. E é isso que vai nos fortalecer. Aí, com isso, nós resistimos o diabo e ele foge de nós, porque nós não vamos dar brecha para ele, nós vamos dar atenção para as mentiras dele e ele vai se afastar de nós, porque ele não vai obter êxito nas suas mentiras. Amém? Espero que essa palavra tenha ajudado os irmãos, espero que os irmãos pratiquem, né? Tenha essa batalha, né? de fortalecer a sua mente. É um combate, irmão, é um combate, é uma guerra espiritual, onde nós temos as nossas armas espirituais, nós temos as nossas armaduras espirituais. Uma das armaduras é o capacete da salvação, que é justamente para proteger a nossa mente, e que os irmãos venham a praticar isso, né? Porque vocês vão ver, a partir do momento que nós praticamos isso, nós começamos a enfrentar os problemas, as dificuldades de forma diferente. Nós vamos enfrentar como vencedores. Nós sabemos a dificuldade, mas sabemos que o fim, a vitória é certa, porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não há impossíveis para eles. Amém? Bom, é isso, irmãos. Espero que Deus tenha falado com vocês, né, que nós tenhamos um restante de semana abençoado, né, um recado para os irmãos. Essa semana nós temos a EBF, né? Traga a sua criança, traga seus filhos, né? Vamos, né, prestigiar, vamos ensinar as nossas crianças, porque esses princípios também servem para elas. Se nós conseguirmos blindar a mente das nossas crianças contra essas mentiras, essas sofismas miseráveis que tem colocado na mente dos jovens, das crianças, nós vamos vencer, porque o maior objetivo do inimigo é as crianças. Então, vamos incutar na mente deles a palavra de Deus. A Bíblia diz, né? Ensina ao seu filho o caminho que ele deve andar e ele jamais se esquecerá dele. Ele pode até estar distante, percorrendo, mas um dia ele há de voltar, porque é a promessa do Senhor. Amém, irmão? Então, fica na paz do Senhor. Eu quero fazer mais uma oração e agradecer aqui o Eduardo, né? Que está nos auxiliando aqui, a Regiane também, que é uma bênção em nossas vidas, né? E que os irmãos tenham uma semana abençoada. Pai amado, maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós entramos na sua presença em nome de Jesus e queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a combater, Pai, a blindar a nossa mente das ciladas malignas, das mentiras e das sofismas, Senhor. O Espírito Santo nos ajude a vencer cada dia mais, nos ajude, Senhor, e nos perdoe da nossa displicência no praticar da palavra. Espírito Santo, nos ajude a nos fortalecer todo dia, porque nós sabemos que com isso nós sairemos vencedores, nós somos os maiores beneficiados disso. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa semana, abençoe essa semana que está vindo, Senhor, e o final de semana, abençoa também a IBF, que crianças sejam alcançadas, pais sejam alcançados em nome de Jesus. Por isso nós queremos te render toda a honra e toda a glória e te louvar e te agradecer. Amém, amém. Obrigado, gente. Fica na paz do Senhor. Um beijo a todos aí e a gente se vê.